Saudações, seja bem-vindo à Coder Arena, sou o Marcos Vinícius e esse é o segundo vídeo de Python do canal. Nesse vídeo nós vamos conhecer a biblioteca Requests e vamos aprender a implementar timeout e retry padrão para que você possa utilizar em todos os pontos da sua aplicação em que você tiver que realizar requisições HTTP. Mas antes de começar, se você já não é inscrito no canal, eu queria te convidar a se inscrever no canal e a ligar o sininho, ativar o sininho, para que sempre que uma publicação nova for realizada aqui no YouTube, ele possa notificar você dela, ok? Durante todo o desenvolvimento de software, é muito comum em algum momento você precisar integrar com sistemas parceiros. E essa integração quase sempre se dá por meio de chamadas de API. Como você não consegue garantir a integridade dessas APIs, desses serviços com os quais você está interagindo, é muito recomendado que, é praticamente um pré-requisito que você tenha uma boa política de timeout e de retry configurado em qualquer ponto da sua aplicação que tiver essa interação com os parceiros. Se você está num cenário de microserviços, em que você acaba interagindo via HTTP com outros microserviços da sua estrutura, isso fica ainda mais evidente e se faz ainda mais necessário essa configuração padrão de timeout e de retentativa. Obviamente que quando a gente fala de Docker e Kubernetes, já existem soluções de mais baixo nível que abstraem essa complexidade da sua aplicação. Eu estou falando aqui, por exemplo, do Istio. O Istio é um Service Mesh que atua dentro da estrutura de Kubernetes da sua plataforma e ele já provê esse tipo de recurso para você a nível de infraestrutura. Então você já não precisaria implementar isso no nível da sua aplicação, ok? Mas isso vai de cenário para cenário, é bom a gente conhecer, é bom sabermos como implementar isso no código se necessário. Quando a gente fala de chamadas HTTP, o Requests é o pacote mais conhecido dentro da comunidade Python e o mais utilizado também. Ele está aqui dentro da Python Software Foundation, tá? Da conta da Python Software Foundation, e é acessível para que você possa conferir inclusive o código-fonte, né, open source. A biblioteca é bem simples de usar, a instalação também é muito simples e nós vamos aprender agora como utilizar o Requests para implementar retry e timeout. Aqui no terminal, eu já estou na pasta do meu repositório pessoal e a gente vai criar juntos aqui um projeto do zero para utilizar, né, nesse projeto essas implementações de requests. Para gerar esse novo projeto, eu vou utilizar um cara chamado Poetry. O Poetry ele é um gerenciador de pacotes Python e se você não conhece o Poetry, eu vou deixar o link aqui provavelmente nos cards ou na descrição do vídeo com uma Tech Talk que a gente fala sobre Poetry, sobre gerenciamento de pacotes Python utilizando o Poetry, ok? Bom, então o Poetry aqui já está instalado, tá? Se você não instalou, confere lá e instala. É muito simples a instalação. E um outro sim é a minha versão do Python configurada para máquina, tá? A versão 3.9. Eu fiz essa configuração, essa definição da versão do Python usando o PyEnv. Se você não conhece o PyEnv, no vídeo anterior a gente falou sobre gerenciamento de versão Python de forma simplificada usando a ferramenta. Então também vou deixar o link aqui para você conferir depois, ok? Aqui eu posso executar o comando poetry new requests policy para criar um novo projeto usando o Poetry. Ele já vai gerar para mim todos os insumos necessários para iniciar um projeto Python do zero. A gente vai acessar aqui a pasta requests policy que ele acabou de criar e já vamos de cara remover o arquivo de testes, né? Ele cria uma pastinha de testes na verdade dentro do projeto. Não é o foco aqui, mas no final eu vou deixar duas sugestões de ferramentas que vocês podem utilizar para testar esse tipo de cenário. Bom, aqui dentro eu já vou abrir o VS Code. Então, com o VS Code aberto, eu já tenho aqui o pyproject.tom, que contém todas as definições de acordo com a PEP do meu projeto. E aqui eu já tenho o meu pacote requests policy. De cara, a gente já pode adicionar aqui a nossa primeira dependência do projeto com o comando poetry add, que é o requests, né? A biblioteca que nós vamos utilizar para fazer requisições. Quando eu executo o poetry add, o Poetry ele verifica que eu não tenho nenhuma virtual env criada e nenhum arquivo poetry lock gerado, né, que é onde ele pina as dependências. Quando eu executo essa operação, ele já gera para mim o virtual env que eu posso utilizar aqui no VS Code como sendo a minha env atual de trabalho e aí eu já tenho todos os recursos de autocomplete e ele já gera para mim um poetry lock com todas as dependências pinadas do meu projeto. O PyTest já vem instalado por padrão quando a gente inicia o Poetry. Bom, tudo isso você consegue ver com mais detalhes lá no vídeo de Poetry.
Uma vez instalado o requests, vamos só alterar aqui essas configurações que ele já trouxe por padrão a partir das definições que tem na minha máquina. Ok? Então nós já temos de cara aqui instalado o requests como uma dependência do projeto. E aí eu vou instalar aqui uma segunda dependência, que essa é opcional, mas eu adiciono porque eu tenho no meu VS Code uma configuração para sempre que um arquivo é salvo, eu formato esse arquivo utilizando o Black. Então eu defini a virtual env gerada pelo Poetry como a minha virtual env de trabalho, nela eu adiciono o Black para que o VS Code saiba qual Black ele deve utilizar para formatar o código. Isso é muito útil no dia a dia. Vamos aqui para dentro do Requests Policy, nós vamos criar aqui duas partinhas. Na verdade, nós vamos começar criando um arquivo chamado main.py. Aqui dentro, nós vamos criar uma função chamada start, def start. Essa função não vai retornar nada e nela nós vamos lançar um único print com uma mensagem de running. Ok? Bom, está configurado aqui, já criei a função. Nós podemos voltar aqui no Poetry, no pyproject.tom e adicionar ao Poetry uma configuração de scripts, que vai ser chamada de start, e ela vai receber aqui o nosso projeto requests policy.main e a gente vai executar dentro desse arquivo a função start. Então, sempre que eu tiver no meu terminal e executar um poetry run start, ele já vai executar aquele arquivo, né, aquela função para nós. E é dentro dela que nós vamos desenvolver todo o raciocínio da implementação. Aqui a gente já vai aproveitar para adicionar mais um arquivo chamado configs.py. Esse arquivo vai ser importante para a gente centralizar as nossas configurações. Aqui eu já tenho o HTTP bin aberto. Ele é uma solução aberta para você realizar requisições HTTP e fazer diversos testes de diversos cenários. Nós vamos utilizar essa solução hoje para testar a nossa implementação de requests. Então eu vou copiar aqui o HTTP bin. Vou vir aqui criar um cara chamado HTTP bin URL. E vou passar aqui o valor do endpoint. Aqui no nosso main, a primeira coisa que nós vamos fazer é requests policy.configs import http bin URL. Com ele instalado, nós já vamos fazer aqui a importação do requests e já vamos fazer a primeira chamada aqui. Então, requests.get. Nós vamos fazer um get nesse endpoint e vamos passar aqui um dos paths que ele disponibiliza é um path de status. Então, sempre que eu alterar aqui o valor para o status desejado, é o status que essa resposta vai me dar. Então, eu vou colocar aqui 200, sucesso. E como todo request, toda requisição que é feita a partir da biblioteca, ela devolve um response que eu posso utilizar, por exemplo, para exibir aqui, né? Vamos trocar aqui essa mensagem, response.statuscode, para exibir, por exemplo, o status code da resposta. Então a gente vem aqui agora no terminal e de novo poetry run start. A requisição foi feita e está aqui meu status code. O primeiro problema aqui está quando eu executo uma chamada e essa chamada me retorna com um erro. Então imagina que aqui a gente tomou um 400 de resposta. Quando eu vier aqui e der um poetry run start, eu vou ter aqui o status code. Mas percebe que ele não lançou nenhuma exceção? Esse é o comportamento padrão do requests. E caso você queira lançar exceções quando uma chamada ela devolve um status code na faixa do 400 ou do 500, você tem que dizer isso explicitamente usando um método que é disponibilizado dentro do response chamado RiseForStatus. Então sempre que a resposta vier com o status HTTP na faixa 400 ou 500, ele vai lançar uma exceção do tipo HTTP error. Vamos rodar aqui novamente o poetry run start. E agora percebe que ele lançou um erro, um HTTP erro 400 para a requisição que nós acabamos de fazer. Se essa chamada tivesse retornado 200, né, ele não teria trazido nenhum erro, ele teria passado normalmente para o nosso print. Isso é muito útil quando a gente fala de requisições HTTP, porque eu consigo tratar dentro de um try except bloco, por exemplo, o retorno dessas requisições. O problema disso aqui é que eu vou precisar, sempre que uma requisição for feita, em todos os pontos da minha aplicação, recuperar o response e chamar o RiseForStatus. E isso não é sustentável, né? Então, o que a gente vai fazer?
Primeiro de tudo, nós vamos vir aqui dentro do nosso pacote e vamos criar uma pastinha chamada úteis, tá? Isso, óbvio, você pode ajustar para a necessidade do seu projeto, para a estrutura do seu projeto, a organização fica a seu critério. E aqui nós vamos adicionar um arquivo chamado http.py. Esse arquivo aqui, ele vai importar, a gente vai ter o import do requests e dentro dele, né, desse arquivo, nós vamos criar uma seção HTTP. Então eu vou ter aqui uma variável chamada HTTP que recebe o nosso requests.session e aqui está pronta a minha seção HTTP, ok? Então com ela em mãos, o que eu passo a fazer aqui? Eu venho no nosso main requests policy.utils.http import http e aqui eu passo a usar agora, ao invés do requests, o meu HTTP, certo? Então o meu HTTP ele é uma seção do requests compartilhada para toda a minha aplicação. Esse é o primeiro passo, centralizar em um único ponto a responsabilidade de fazer requisições HTTP para que você possa reutilizar esse cara em qualquer ponto da sua aplicação. Eu executar aqui novamente o Poetry Run Start, provavelmente eu ainda vou continuar recebendo 1.200 sem nenhum problema. O próximo passo aqui imagina que eu precise fazer uma abstração, eu quero que sempre que uma resposta for retornada, o rise for status seja chamado, independente do método ou do lugar onde eu utilize essa aplicação, né? Essa abstração de HTTP. Como eu tenho aqui rise for status, eu vou tirar o rise for status e eu agora estou usando o HTTP, que é uma implementação nossa, né? Na verdade é uma abstração da seção do requests. O requests ele oferece um recurso muito rico, que é o recurso de hooks. Atualmente só existe hook disponível para o objeto de response. Então sempre que uma requisição é feita e eu recebo o response de volta, eu posso disparar um evento, disparar uma função para tomar alguma atitude diante daquela resposta. Por enquanto só tem disponível o response e o que a gente vai fazer agora é configurar um hook para que sempre que eu fizer uma requisição, independente de qual seja, e a resposta vier, eu chame o rise for status automaticamente. Então eu paro de ter que chamar ele em todos os pontos onde eu uso o nosso módulo, a nossa variável HTTP. Para isso o que a gente precisa fazer aqui vamos criar um arquivo chamado http hooks. Aqui nós vamos fazer um from requests import response. Por quê? Um hook nada mais é do que uma função. E essa função, ela tem na assinatura o objeto, o primeiro parâmetro, como sendo o objeto de response. Então, tem um objeto de resposta. A gente vai criar aqui uma função chamada RiseForStatus hook. Ela vai ter o response, que é do tipo response, por isso nós importamos. E ela vai ter o args e o args aqui, que nesse contexto para nós é irrelevante. Então aqui dentro, como eu tenho um objeto de response, eu tenho acesso a todas as propriedades da minha resposta, que é da requisição que nós acabamos de fazer. Mas nesse cenário, nós estamos mais interessados aqui no rise for status. Então eu chamo a função, o método rise for status, sempre que uma requisição for feita e esse hook for chamado, certo? Com isso, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no HTTP. E o HTTP, ele tem uma propriedade, que é a propriedade hooks. Se eu der um clique nela aqui, só para a gente conhecer a implementação, né? O hook ele é um mapping, né? Ele é um mapeador. Então ele vai ter ali um objeto, um dicionário com o tipo do hook e qual que é e a lista de funções que são chamadas. Então aqui a gente vai ter um callable, né? Uma função que é chamada e como primeiro parâmetro ela tem sempre um objeto do tipo de response. Essa é a assinatura. Então para adicionar um hook ao objeto response, que hoje é o único hook disponível, response, tudo que nós precisamos fazer é atribuir ao hooks na chave response uma lista de hooks. Nesse momento a gente vai importar ali request policy, utils, http hooks, import rise for status hook. E eu vou passar ele aqui dentro, rise for status hook. Bom, com isso eu já posso vir aqui no meu main, né? Vou trocar o código aqui para 404, vou jogar aqui 503 e vou executar de novo o Poetry Run Start. Bom, você percebe que quando a gente chamou o método, a função start dentro do arquivo main, ele disparou aqui o erro
que é o HTTP error. Mas se a gente olhar aqui no traceback, olhar a cadeia, você vai ver que ele fez a chamada HTTP, ele fez o envio dessa requisição, ele disparou um hook, que é o hook response, e quando esse hook foi disparado, teve o lançamento dessa exception, né, que é o HTTP error. Então, qualquer ponto da aplicação agora onde eu utilize a nossa variável HTTP para fazer uma requisição, que é o que a gente vai fazer a partir de agora, eu consigo já ter ali o Rise for Stars de forma automática. Mas isso não é o suficiente, né? A gente precisa agora implementar uma política de timeout padrão, porque se a nossa aplicação realiza a chamada HTTP para um serviço externo, a nossa aplicação não pode ficar eternamente esperando uma resposta, principalmente se você trabalha aí com um gateway de API. Por exemplo, a AWS API Gateway ele tem um timeout padrão de 30 segundos, então você não pode ficar mais do que 30 segundos esperando uma resposta. Então aqui dentro o que a gente vai fazer agora já está configurado o nosso HTTP, mas nós precisamos implementar esse timeout. Como que é feito o timeout? Nós podemos implementar o timeout dentro da requisição, passando timeout e o tempo limite. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um delay de 5 segundos e o nosso timeout é de 3. Então, quando eu passo essa chave timeout, ele vai esperar no máximo 3 segundos. Se não tiver resposta, ele vai gerar um erro. Então, se a gente vier aqui, ele já gerou aqui um read timeout, né? Então, ele já gerou uma exceção de timeout. Só que isso não é sustentável, porque em qualquer ponto da aplicação que eu utilizar o HTTP, se eu não lembrar de passar um timeout padrão para esse request, ele não vai ter nenhum. Então, o que a gente faz aqui? Precisamos vir aqui no HTTP e dentro dessa seção configurar um timeout padrão para que qualquer um que utilizar a nossa seção HTTP, ele já tem esse timeout por padrão. Então aqui nós vamos criar dentro do utils um outro arquivo ainda. Esse arquivo vai se chamar HTTP adapters e dentro desse arquivo nós vamos importar aqui do requests um prepared request e nós vamos importar o response. Você vai entender isso, para que é isso já já. Ainda do requests, nós vamos importar o HTTP adapter, que é o adapter padrão do requests. E aqui nós vamos configurar um tempo padrão. Vamos configurar aqui um tempo padrão de 5. Esse tempo, esse default timeout, ele é um default timeout em segundos, tá? Então aquele timeout que nós passamos dentro da requisição, ele é em segundos. Vou até comentar aqui, ó, em segundos. Ok? Com essa definição pronta, esse é o timeout padrão que nós vamos utilizar. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos criar uma classe que se chama timeout HTTP adapter. Ela estende o HTTP adapter base. E aqui nós vamos precisar fazer algumas coisinhas. Primeira coisa, esse método, essa classe base, ela tem dois métodos para nós aqui, que são os principais. Um é o init, onde ele não tem aqui, por exemplo, o timeout, para a gente passar como um timeout padrão. E ele tem um outro método, que é o método send. O método send é o método que de fato envia a requisição para que ela seja feita. Então aqui a gente tem um timeout, só que esse timeout ele por padrão é none, então não tem timeout. A gente vai sobrescrever esses dois métodos para passar a ter um timeout padrão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um def init, e aqui nós vamos receber um self.timeout, né? Nós vamos definir um atributo de timeout que vai receber o nosso default timeout. Então, até aqui, nós já temos um timeout configurado. Aqui eu preciso poder, na instanciação dessa classe, já definir um timeout inicial. Então, que pode ser diferente do timeout default. Isso para variar de contexto para contexto. Então, aqui eu vou passar um args e um queueargs. E para que isso funcione, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar se existe uma propriedade, um item, né, de timeout dentro do queueargs. Então, se existir, o nosso self timeout vai passar a receber esse valor que está configurado no queueargs. Feito isso, nós vamos remover de queueargs a nossa propriedade timeout. Já não precisamos mais dela aqui. E por último, a gente chama super, nós vamos chamar aqui super init, e aqui vamos passar o args e o queueargs. Alteramos a primeira fase de comportamento do construtor dessa classe, né? E agora nós precisamos sobrescrever o método send. Então o método send ele é um método que vem acompanhado
de diversos parâmetros, né? Ele sempre vai devolver um objeto response. Aqui no send nós vamos ter o self, nós vamos ter o request, que é um prepared request, e aqui nós vamos ter os keywords. Então, de cara, tudo que nós vamos fazer, já vamos retornar aqui um super. O que o nosso método faz agora? Agora nada, ele chama a implementação da classe Py, passando o request e o keywords. Para a gente conseguir configurar um timeout, voltando aqui para a implementação, ele já existe aqui, na verdade, como um dos parâmetros. Então, o que a gente vai passar? A gente vai pegar o keywords que está sendo passado dentro do send e vai repassar ele aqui com o timeout configurado lá no nosso construtor. Para isso, a gente vai fazer um timeout que recebe keywords em timeout. E aqui nós vamos verificar se esse timeout, né, que ele pode não existir. Então aqui nós vamos verificar se timeout is none. Se ele for none, então o keywords que nós temos aqui agora, ele vai ser setado com o nosso timeout, com o self.timeout. Esse send aqui, por que isso está sendo feito? Porque no momento em que a gente fizer request.get, por exemplo, ou http.get, que nem nós fizemos aqui, eu posso passar aqui um timeout diferente para essa chamada. Como eu posso passar um timeout diferente para essa chamada, eu preciso que ele seja prioritário em relação ao timeout default. Então esse é o comportamento que nós estamos atribuindo aqui. No send eu recupero aquele timeout que foi passado como parâmetro do request. Porém, se ele não for passado, aí sim, somente nesse caso, nós vamos utilizar o timeout default. Então com isso aqui a gente já tem um adapter customizado para timeout que implementa aqui um timeout default. A gente poderia levar isso aqui, óbvio, para configs, mas nesse caso, nesse cenário, nós vamos deixar aqui. O próximo passo aqui dentro da nossa implementação é instanciar esse timeout. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vamos fazer aqui um requests policy.utils.http adapters import http timeout http adapter. E aqui nós vamos criar um adapter que vai receber o timeout http adapter. Né? E esse timeout HTTP adapter, ele já tem por padrão os 5 segundos, mas eu poderia passar aqui um timeout diferente, por exemplo, 10 segundos na criação dessa instância. Então você tem um timeout HTTP que pode ser reutilizado em contextos diferentes da sua aplicação para criar sessões de HTTP diferentes. Né? O próximo passo aqui é utilizar esse adapter dentro da nossa sessão. Então para isso nós vamos usar aqui o mount, que vai pegar todas as requisições prefixadas. E aqui nós vamos pegar as requisições que são prefixadas com HTTP e com HTTPS. Então, para toda requisição que utilizar o protocolo HTTP ou HTTPS, nós vamos passar aqui o nosso adapter com o timeout padrão. Voltando aqui no main, o delay está de 5, o nosso timeout lá também está de 5. Então, eu vou alterar aqui o delay para 6 e vou fazer a realização da nossa chamada aqui. Olha só. Como a gente já tem um timeout default configurado, ele já me retorna aqui um read timeout, ou seja, o nosso timeout padrão está configurado. Se eu passar aqui agora um delay de 4 e voltar a executar poetry run start, eu tenho aqui que a minha chamada foi feita com sucesso. Então nós já temos agora um timeout default configurado. O próximo passo agora seria adicionar uma política de retry padrão. Concorda que eu posso fazer aquelas requisições, aquelas chamadas, eu tenho já um timeout configurado, e aqui é até interessante porque, olha só, aquele é um timeout padrão, é um mecanismo de segurança. Se eu precisar em algum ponto da minha aplicação ter um timeout maior, então eu vou colocar aqui 6 segundos de delay e eu vou configurar aqui um timeout maior, um timeout de 8. Essa configuração vai funcionar, porque esse meu timeout aqui, configurado a nível de requisição, ele se sobrepõe ao timeout default configurado por nós na classe timeout HTTP adapter. Então você consegue ter toda essa flexibilidade. Então o timeout default existe, mas você consegue configurar a nível de chamada. E isso é muito importante. O próximo ponto aqui, o próximo passo seria a implementação de uma política de retry, para que sempre que um parceiro responder com alguma classe de código, de status HTTP ou para alguns métodos específicos diante de algumas condições, a gente possa fazer retentativa para não desistir logo de primeira. Então, por padrão, hoje, toda vez que uma requisição é feita, se voltar um status, né, por exemplo, 400, que é um status de erro, não vai existir uma retentativa. Acabou por aqui. Ou eu posso tomar
um 503. Então, ou um 500 até, né? Isso significa que o serviço do nosso parceiro ele está temporariamente indisponível porque teve algum erro interno. Quando isso acontece, não necessariamente significa que a nossa requisição foi recusada, significa apenas que o parceiro não está podendo responder naquele momento. E talvez valha, assim, a tentativa. Isso também vale por caso de quando você tem um limite de requisições que podem ser feitas, né? Então, quando você tem throttling nas APIs que você consome, é muito comum você tomar um 429, por exemplo. E aí, nesse caso, vale sim ter uma política de retentativa, porque normalmente esse throttling ele é renovado periodicamente. Então, aqui, o que a gente vai fazer, dentro do nosso HTTP, nós vamos vir aqui e procurar um cara chamado URL lib3. Esse URL lib3, ele tem um útil, e esse útil tem um cara chamado retry. A classe retry ela é a classe que define as configurações, o objeto de configuração de retentativa. Tudo que nós precisamos fazer aqui, criar uma política de retry que vai receber aqui a nossa instância de retry com as configurações que nós ainda vamos aplicar. E aqui dentro do adapter eu posso já passar essa política de retentativa. Então é max retries. E aqui eu passo o nosso retry policy, a nossa instância de retry. Então, quando eu faço isso aqui, eu já estou passando dentro do meu adapter, ou seja, para todas as requisições que forem feitas com HTTP ou HTTPS, o meu adapter já prevê o timeout e ele já recebeu ali configuração de retentativa. E essa configuração ela vai ser feita aqui por nós agora. O primeiro parâmetro que nós vamos passar aqui é um parâmetro que define o total de vezes em que eu vou tentar novamente. Aqui a gente pode definir como padrão 3, então tentei uma vez, duas, a terceira vez, e aí sim eu estouro um erro dizendo que não consegui fazer a requisição por algum motivo. O próximo cara aqui, e extremamente importante, é o backoffice factor. Nós vamos deixar zerado aqui e eu já volto nele porque ele é uma das partes mais importantes da política de retentativa. A próxima propriedade que nós temos aqui é o status force list. Quais são os códigos HTTP que eu pretendo tentar novamente se eu receber como resposta? Então a gente pode setar ali o 429, a gente pode setar o 500, o 502, o 503 e o 504. E ainda tem o método whitelist. Então, para quais métodos eu vou aplicar essa política de retry? Então, com qual tipo de chamada eu faço retentativa? Para qualquer um desses métodos aqui, com qualquer um desses status, eu quero aplicar a retentativa. Da forma como está configurado aqui, se a gente vier aqui no main e aplicar aqui um 429 como já está, ele já vai fazer a retentativa. Só que essa retentativa, olha só, ele excedeu o máximo de retries, né, de retentativas, só que essa retentativa, essa política, ela ainda não é uma política muito eficiente, não é recomendado fazer como a gente fez aqui. Por quê? Porque ele vai fazer a primeira requisição e vai receber um erro. Logo na sequência, ele já vai fazer a segunda requisição e assim que ele tiver a resposta negativa, de novo, ele vai tentar logo em seguida. Né? Então, ele faz uma atrás da outra, não tem cadência nenhuma. Esse backoff factor, ele traz para nós a possibilidade de configurar o intervalo, a política intervalar entre a primeira requisição, a segunda requisição, a terceira requisição, enfim, e assim sucessivamente, até atingir o total configurado. Então, por padrão, ele vem 0, ou seja, tomou erro, chama de novo, tomou erro, chama de novo. Se a gente configurar aqui 1, por exemplo, esse será o fator de sucessibilidade. Então, quando eu defino o backoff factor como 1, ele vai fazer a primeira requisição. A segunda requisição ela vai demorar um pouquinho mais para ser feita e a terceira um pouquinho mais do que a requisição que foi feita da primeira para a segunda. Então ele vai exponencialmente aumentando o intervalo entre uma requisição e outra. E isso é muito importante para a política de retry, para que ela seja uma política mais eficiente. Se nós configurássemos aqui para 2 segundos, ele ia fazer a primeira requisição, um segundo depois a segunda, 2 segundos depois a terceira e assim sucessivamente. Nessa configuração de factor 1, a gente tem, após a primeira requisição, meio segundo de intervalo até a segunda e 1 segundo de intervalo até a terceira. Então, com isso, a gente já tem a política de retry configurada. Eu posso vir aqui no meu main, dar um 429, porque ele vai trazer erro, 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 e aí ele estoura a política de retentativa. Mas observa que agora a execução está demorando um pouquinho mais. Isso significa que ele aumentou o intervalo entre a primeira e a segunda e a terceira requisições, para só então estourar o tempo máximo excedido. Okay? Então, com isso, nós já temos aqui um HTTP com timeout e retry implementado. Entretanto, existem cenários na nossa aplicação em que erros acontecem, né, durante essas chamadas.
e que por algum motivo nós não conseguimos identificar facilmente através de logs. Então é muito comum precisar fazer debug dessas requisições. E para isso a gente vai adicionar um último hook que eu queria trazer para vocês, que é um hook que vai mostrar para nós todo o payload de request e todo o payload de response. Para isso nós vamos precisar de um pacote chamado requests to belt. Esse pacote requests to belt, ele é um pacote que contém diversas ferramentas para ser usados com a biblioteca requests. Aqui vai ter ferramentas de todos os tipos para você utilizar. Nós estamos mais interessados aqui na parte de dump. Bom, aqui de volta no código nós temos aqui os hooks. Se eu abrir o pyproject.tom, requests to belt já está aqui. Então a gente vai importar desse cara utils dump import dump all. E aqui nós vamos criar login hook. Aqui mesma assinatura, response, que recebe a instância de response. Ele vai ter o args e vai ter os keywords. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um data, que vai receber um dump all do response, e aqui um print do data.decode no UTF-8. Então o que isso aqui vai fazer? Sempre que uma requisição for feita, a gente vai fazer um dump do objeto de resposta e pegar todos os parâmetros, fazendo a codificação de UTF-8 para logar isso. E a gente vê o que ele está enviando e o que ele está recebendo de resposta. Para que esse login não seja feito em tempo de produção, né, em ambiente de produção, nós podemos vir aqui nas nossas configs e adicionar um http debug, que vai receber um true. E dentro do http, nós vamos vir aqui importar esse cara, esse hook que acabamos de criar, que é o login hook, e ainda vamos importar o http debug. O que nós vamos fazer aqui? Se o http debug estiver configurado, eu vou pegar o objeto de response no hooks e vou fazer um append adicionando o login hook. Isso serve para que a gente consiga fazer debug das requisições. Como ele já está configurado para true, eu posso vir aqui e executar um poetry run start. Bom, ele demorou um pouquinho porque a gente acabou definindo ali o 429. Eu vou colocar 200 aqui e vou executar de novo. Bom, ele fez toda a requisição e ele me mostra aqui todo o payload de resposta com os métodos, códigos, headers. Então eu tenho aqui um debug da requisição. Se essa requisição tivesse um corpo, por exemplo, um JSON, eu já teria aqui também a exibição desse corpo. Qual que foi o payload de resposta dessa requisição? Então é muito fácil de debugar as requisições quando a gente está utilizando o requests e principalmente quando a gente tem tudo isso abstraído em um único cara que é responsável por essas abstrações. Era isso, a gente conseguiu aqui configurar o nosso HTTP módulo, que vai ser compartilhado com toda a aplicação, e ele já tem por padrão um timeout, ele já tem uma política de retry, e a gente já tem um hook para fazer debugging sempre que for necessário. E aí, por último, ficariam os testes. Para fazer os testes de requisições HTTP, esses testes variam muito de cenário para cenário. Mas em geral você tem aí dois pacotes que eu recomendo, que são pacotes para fazer teste específico de requisição, principalmente quando você não quer vazar esses testes durante os testes, você não quer que essas requisições vazem, né? Então você não quer que ela realmente seja feita. E para isso você vai precisar mocar as respostas, mocar tipos diferentes de resposta, lançar exceções. É tudo óbvio baseado na especificação do parceiro que você está integrando. Então uma delas é o Responses aqui do GetSentry. Eu vou deixar o link na descrição também. Ela é uma biblioteca que eu curti pra caramba, achei muito interessante. Ela tem diversos recursos, muito poderosa. E uma outra que é o HTTP Pretty. O HTTP Pretty, ele é uma ferramenta também para teste de requisições. Você vai ver que inclusive ele é muito semelhante ao Response. Então ele tem aqui um Activate, ele tem um Register URL que já vem aqui com a requisição, o endereço, né, o tipo da requisição, o endereço e o tipo de resposta. Essas ferramentas são interessantes por quê? Porque se você não registrar a URL que vai ser testada aqui, essa chamada, o HTTP Pretty ou o Responses, né, depende de qual você estiver usando, vai interceptar e vai te retornar um connection error. Então ele não deixa, mesmo que você esqueça de configurar, de registrar o URL, ele nem deixa a requisição sair e já te devolve um connection error. Então são essas duas ferramentas que eu recomendo para você.
Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Me conta nos comentários o que você achou da nossa implementação, se você já utiliza no seu dia a dia, como que você utiliza, qual outra biblioteca você utiliza para fazer requisições HTTP. E por hoje é só. Eu te deixo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo de Python.